E agora muito se fala, Marcília, sobre soberania nacional. Essa palavra está na boca de todo mundo, na fila do pãozinho, na padaria lá de manhã, no cafezinho, todo mundo fala em soberania nacional. Mas me parece que esse tema precisa ser debatido, porque soberania nacional, o Brasil não consegue pagar as contas, né? O Lula tem enorme dificuldade, então você é totalmente dependente de uma economia que é globalizada. E aí, de repente, você não tem poder bélico para brigar com o seu adversário, que é os Estados Unidos, maior potência bélica. E como é que se fala em soberania nacional se você não tem as armas para jogar um jogo em igualdade? Pois é, um país dependente falar em soberania é, no mínimo, curioso. Mas é pior ainda que isso, Marcos. De fato, agora essa questão toda que vem à tona do GPS, que o Brasil não tem autonomia em relação ao GPS, não tem autonomia em relação ao sistema bancário, não tem autonomia em relação à economia, é óbvio que não tem, e isso nos faz dependentes. E aí você vê a completa insanidade de um governo que, sem qualquer tipo de autonomia, vem reagindo da forma truculenta como tem reagido o governo Lula, provavelmente apenas pensando em usar isso de forma eleitoreira, ou talvez pensando apenas em contar na sua biografia que ele foi perseguido pelos imperialistas norte-americanos. Provavelmente essa vai ser a história que o Lula vai contar ao sair do poder. E ele está se preocupado, me parece, só com isso, e deixando tudo o resto, o Brasil se estrangular, o Brasil ser asfixiado por essas sanções, essas medidas. Mas, de qualquer forma, é importante que a gente perceba como a gente vem destruindo esses conceitos. A gente já destruiu por completo um conceito de liberdade de expressão. Ninguém mais sabe o que é liberdade de expressão no país. A gente já destruiu o conceito de democracia. Ninguém mais sabe o que é democracia. E agora a gente vai destruindo o conceito de soberania. Soberania não é você respeitar uma autoridade ou um juiz. É você respeitar o povo, ou os instrumentos que o povo constrói, por exemplo, a lei. Então, se você desrespeita a lei, você desrespeita a soberania do país. E aí eu vou te dizer, se um juiz julga fora da Constituição, ele atenta contra a soberania. E não nós, quando reclamamos que o juiz julga para fora da lei, não somos nós que estamos atentando. Você percebe? É ele. Porque a soberania está no povo. E a lei é o resultado da vontade do povo. A coletividade constrói pelos seus parlamentares aquela lei. E isso precisa ser respeitado. Se um juiz não respeita, ele atenta contra a soberania, e não nós que reclamamos dele. É nesse lugar que as pessoas precisam entender. Se soberania fosse respeitar simplesmente a vontade de uma autoridade, eu preciso aqui, então, chegar a compreender que os judeus, quando se insurgiram na Alemanha fascista, eles estavam atentando contra a soberania, porque o líder ali era o representante da soberania. Ou na Itália fascista, quando o povo se insurgiu contra Mussolini, eles estavam atentando contra a soberania. Ou quando, por exemplo, os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra, invadiu esses dois países, o eixo do mal, então os Estados Unidos atentaram ali contra a soberania, deixassem eles se virarem ali com seus problemas próprios. Dá para a gente fazer esse raciocínio? Claro que não. Dá para a gente pensar que é dessa forma? Claro que não. Dá para a gente olhar para a Venezuela e pensar que as pessoas que contrariam Maduro estão atentando contra a soberania porque estão desrespeitando os atos de uma autoridade? Que as pessoas que questionam as decisões da Suprema Corte venezuelana estão atentando contra a soberania? Ou se as pessoas saírem do país e denunciarem as decisões da Suprema Corte venezuelana, essas pessoas estão tramando contra a soberania venezuelana? É óbvio que não. Por quê? Porque a soberania não está em você atentar contra uma autoridade. A soberania está em você atentar contra a coletividade. E o Maduro é que atenta contra a coletividade. A Suprema Corte venezuelana é que atenta contra a coletividade. Assim como a Alemanha estava na Segunda Guerra atentando contra os judeus e contra, enfim, o seu povo. Assim como Mussolini fez o mesmo. É nesse lugar que a gente precisa entender o conceito de soberania. Soberania não está na autoridade, está no povo e naquilo que ele representa. Por exemplo, as leis, por exemplo, as instituições, por exemplo, o parlamento e assim por diante. Ninguém aqui está criticando a existência do STF. Ninguém foi para... O Eduardo Bolsonaro não foi para os Estados Unidos falar que o STF devia deixar de existir. Foi lá reclamar que o STF estava passando por cima das leis.
que são o resultado da nossa coletividade. Foi lá dizer que havia um atentado aí sim contra a soberania por parte dos ministros ao não respeitarem as leis que são resultado da coletividade, que são elas em si a nossa soberania. Percebe? Se a gente deturpar esse conceito, a gente perde a noção do que a gente está fazendo no país. Se a gente entender esse conceito, a gente percebe que, na verdade, o que se está fazendo ao criticar o STF e os ministros do STF, o que eles vêm fazendo, isso sim é uma defesa da soberania, porque é uma defesa da Constituição, das leis e daquilo que o povo, pelos seus constituintes, construíram.